Fala turma, tudo bem? Heitor aqui e hoje eu vou começar uma nova série. Ela vai se chamar Meus 10 Centavos de Pitaco e é exatamente como o nome já diz. Eu vou dar o meu pitaco na primeira dobra da sua página, na Hero aí da sua página. E a página muitas vezes já pode estar bonita, né? Mas eu vou dar os meus 10 centavos aqui de pitaco para melhorar ainda mais no meu ponto de vista. Beleza? Então a primeira página que eu trouxe aqui é a página do meu colega de grupo, web design também, Jared Simplício. Ele fez essa página bem bonita aqui, uma página de, deixa eu ver, Black Magnet, que é uma página meio de Black Friday, né? Então, antecipando também o Natal pela a temática que acredito eu, né? Então ficou uma página bem bonita, uma página curta e com essa primeira dobra bem destacada. Se você não fez o paralelo aqui, mas isso aqui, ó, até o nome do evento também, Esqueceram de Você, Nunca Mais, né? Inspirado no filme Esqueceram de Mim 2. Você pode associar aqui a imagem do banner, né, do pôster aqui do filme, um filme antigo, eu não sei se lá, ó, dos anos 1992. Eu assisti muito esse filme aqui na sessão da tarde, gostava demais. E ficou essa aqui ficou a versão dele muito bonita também. Tá? Então aqui começa, né, os meus 10 centavos de pitaco. Já deixei o card aqui do lado, que é a sugestão que eu vou dar. E diferente aqui assim, de análise e tudo mais, eu vou lá para o Photoshop, abrir o Photoshop e fazer a versão com os pitacos que eu dei e a gente vê como que fica na realidade. Beleza? Então, o primeiro pitaco que eu dou aqui, esse aqui eu já fiz até o ajuste prévio, e é agora que eu estou gravando, porque veio na cabeça essa ideia, né, dessa série que eu acho que pode ser muito legal. Pode enriquecer ambas as partes, né? Pode ser legal para vocês aí, que vão ter esse ponto de vista diferente de uma página que já está legal, e também para mim, que vou treinar ainda mais esse olhar. Aqui o primeiro ponto que eu coloquei é o quê? Analisando aqui essa primeira dobra, que está muito bonita, mas a gente percebe que a iluminação, pontos de iluminação, a gente tem a ideia de que, né, assim, na parte de desenvolvimento artístico, numa fotografia, é conduzir o olhar. E aqui, os pontos de iluminação, eles estão espalhados em toda a cena. Então, acaba que a cena a gente vai percorrer aqui no olho, de forma até subconsciente em todas as regiões da página. Então tira o foco da composição principal, que é justamente aqui, ó, a cena da Hero, né? A cena da Expert aqui e das outras duas fotos dela lá atrás, tá? E se bem que ele até desfocou o plano de fundo aqui, que é bem inteligente, até no sentido da perspectiva, né? A gente tem um ponto de fuga que se concentra mais ou menos aqui no meio da personagem, que é ligado aqui ó, justamente pelos pontos de fuga dessa rua, né? A gente consegue até, deixa eu fazer esse traçado aqui, mais ou menos, a gente consegue ver, ó, no sentido dos pontos os pontos de fuga aqui da perspectiva dessa rua. Deixa eu colocar um 10 aqui de espessura que a gente consegue ver melhor. Tá vendo? A gente consegue conduzir o olhar, trazendo o olhar lá para o final. Mais ou menos nesse sentido aqui. Não sei se vocês vão ouvir o barulho bem alto de avião que está passando muito forte aqui perto. Então, ó, essa já foi uma estratégia, mas a primeira sugestão é conduzir ainda mais, né? Ó. Conduzir. E aqui lá no Photoshop aqui eu vou mostrar como é que eu faria isso. Trazer o olhar para a Hero, né? Que no caso aqui eu vou colocar até, ó, com a estratégia de vinheta, a técnica de vinheta, que é o que? Escurecer mais o entorno para focar, conduzir o olhar para a Hero aqui. Um outro detalhe que eu tenho colocado também, vou selecionar aqui para poder duplicar. Ah, tá. Vou só ajustar aqui e trazer aqui a nossa janelinha para pegar o Pitaco 1 e agora vai ser o Pitaco 2. Beleza. O Pitaco 2 que eu tinha anotado seria o seguinte, seria conectar a primeira dobra, aqui a gente está vendo só a primeira dobra, mas porque eu ocultei o restante. Mas, por exemplo, aqui abaixo eu conectaria a primeira dobra, é a Hero no caso, né, a primeira seção,
a primeira dobra, a segunda, para dar uma sensação de mais harmônica, né, entre as sessões. Eu faria isso. Um outro detalhe também seria o quê? Eu até trouxe o print aqui do filme. Como é um filme dos anos 1992 aqui, como a gente viu há pouco, né? Tem uma característica mais de pôster de filme, uma coisa mais antiga, aquela textura de papel, né? Não era tão assim nas redes sociais como é hoje em dia. Então a gente percebe que tinha muito essa textura de papel, esse desgaste, esse ruído. Por quê? Porque isso aqui era colado mesmo nas paredes, nas fachadas de cinema, né, para divulgar aquele filme. Então eu traria um pouco dessa textura de papel para a primeira dobra, para trazer mais essa sensação. Então eu colocaria aqui também uma textura de papel, barra, e aqui eu vou colocar barra ruído, porque a ideia da textura de papel é legal, só que para a página, para a performance da página, seria melhor uma textura de ruído com sobreposição de imagem. E aí lá no Photoshop eu vou mostrar como eu faria isso da forma mais leve possível. Eu acredito que eu ainda não tenha gravado esse vídeo especificamente só sobre essa técnica que eu uso muito, mas quando esse vídeo já estiver pronto, eu vou deixar num card aqui marcado acima. Deixa eu até ver se está tudo ok aqui. Num card eu vou deixar marcado aqui acima ou na descrição do vídeo também, como colocar uma textura de ruído na imagem e de uma forma muito, muito leve, sem pesar a imagem. Porque se você não sabe, se você colocar um ruído padrão lá no Photoshop, na imagem que você vai exportar, ela dobra o tamanho, então isso prejudica muito a performance. Então eu colocaria uma textura de papel ruído, simulando um pôster, um banner de filme, né? Banner de papel. Um pôster de papel. Acho que pôster é com isso, é. E a última coisa que eu tinha anotado aqui foi, deixa eu lembrar aqui, sim, seriam, como é uma temática de Natal, a gente percebe aqui, tem a cidade de Natal, mais com essas características, a árvore de Natal, aqui também a neve caindo, né, acima dos carros, eu enfatizaria um pouquinho mais a textura de neve, né? E assim, poderia ser na própria imagem ou poderia ser lá na página mesmo, com animação de neve caindo e com flocos de neve. Enfatizar a textura de neve. E aqui eu vou colocar, ó, adicionar flocos de neve. E que não é complexo fazer isso lá no elemento e colocar uma animação para ele ficar ali. Eu vou até mostrar uma referência aqui de uma página que eu fiz no Natal do ano passado, que foi essa aqui, ó. Uma referência muito legal. Tem aqui o floco de neve, né? O floco aqui também. E aqui a neve caindo. E fica um detalhe bem legal. Então esses foram os 4 pontos que eu coloquei aqui como os meus pitacos. E agora a gente vai lá para o Photoshop para mostrar de fato como é que eu faria esses ajustes. Eu vou entrar aqui no Photoshop, você já vai ver a cena finalizada, que ficou essa aqui. Mas eu vou retomar aqui, ó. Deixa eu só voltar aqui direto no Photoshop. E antes de mais nada, ó, já relembro aí para vocês se inscreverem se não forem inscritos, comenta aqui abaixo, curte também o vídeo se você estiver gostando, se você quiser também. Na verdade eu vou fazer isso aqui, eu vou abrir para o pessoal me mandar os links, tanto o Behance quanto ou até o arquivo mesmo, PSD, se você quiser e puder compartilhar comigo, para eu poder analisar e dar o meu ponto de vista aqui, os meus 10 centavos de pitaco, tá? E lembrando, no final, o ajuste que eu fiz, né, que eu vou fazer aqui no Photoshop, como eu já fiz nesse caso aqui com o Jerry, eu já compartilhei com ele também. Se você quiser, eu compartilho com você o ajuste que eu fizer
aí na primeira dobra da sua página. Beleza? Eu compartilho com você e até também a forma de agradecimento por compartilhar aqui e contribuir comigo. Aqui já vou vir direto no Photoshop, né? Aqui só para vocês verem como que ficou esse ajuste. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. Só para a gente ter uma ideia dos ajustes que eu fiz, ó, justamente aqueles pontos que eu comentei lá no Figma, né? Colocando cada tópico ali. Aqui ó, você percebe que eu escureci mais o entorno, né? A parte de baixo também, até para conectar com a segunda seção de uma forma mais harmônica. Trouxe também aquela textura de ruído. Aqui eu livrei o formulário, né? Mas quando ele fizer esse ajuste direto lá no arquivo dele, não vai ficar tanto nessa textura tão forte, não. Coloquei também os flocos de neve, aqui a gente consegue ver, tá vendo? Os flocos de neve aqui eu posicionei, uma coisa que eu gosto muito de trabalhar é aqui na espiral dourada, né? Para conduzir o olhar de uma forma mais artística também. E aqui eu vou mostrar os detalhes que eu ajustei. Ó, tá vendo só? Os detalhes que eu ajustei. E aqui abaixo vocês comentam. A gente pode até diminuir um pouco mais a intensidade de algumas coisas. Que eu vou fazer isso agora, né? Vou até excluir. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu já compartilhei esse arquivo com ele. E vou colocar aqui o número 2 na frente. Só para a gente fazer esses ajustes do zero. Essa aqui é a imagem original. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Essa aqui é a imagem original. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar como imagem original mesmo. Vou converter em objeto inteligente. E vou dar um duplicar. E essa aqui vai ser a nossa imagem. Vou colocar já o nome dela. Imagem editada, né? Ela eu vou colocar dentro de um grupo. E esse grupo vai ser também imagem editada. E a gente vai trabalhar com essa imagem aqui. Primeira coisa que eu fiz o que é que eu não alteraria, né? É livrar somente a parte aqui essa parte aqui desse menu fixo no topo, né? Esse CTA com gatilho de urgência. Aqui também, vou pressionar isso eu pressionei a tecla, né? M para fazer a seleção e agora pressionando o Shift para somar uma nova seleção, que vai ser justamente aqui do formulário. Lembrando que eu estou só selecionando isso aqui para livrar o que eu não quero fazer edição. Então, o que eu quero fazer edição, eu vou deixar dentro de um grupo com a máscara aplicada. Retirar esse aqui. Retirar esse aqui também. E aqui eu vou selecionar também essa etiquetazinha da Black Friday. Pronto. Beleza, aqui está feito, né, a seleção. O que é que eu vou fazer? No grupo mesmo é que eu vou fazer eu vou até... Isso. No grupo eu vou aplicar a máscara e vou inverter a máscara. Por quê? Porque qualquer ajuste que eu fizer aqui, por exemplo, eu vou até aplicar qualquer ajuste aqui, ó. Qualquer ajuste que eu fizer vai ser diretamente na nossa imagem, tá? A primeira coisa que eu fiz aqui foi o quê? Foi trazer aquela vinheta, né, para conduzir o olhar para a cena principal, para a hero principal aqui. E até uma dica que eu deixo aqui para vocês, eu não sei se Jared fez dessa forma, mas, deixa eu ver aqui. Aqui está 1155, mas provavelmente ele trabalhou em 1920. Inicia o banner de vocês já com 2560. Por quê? Porque é o tamanho lá do widescreen, né? Eu geralmente estou fazendo assim agora. O banner eu já construo ele com, se for detalhe até as extremidades, eu já desenvolvo ele com 2560. Mas se não, se a gente puder escurecer as bordas, que como eu faço também às vezes, aí eu não me atento tanto a isso. Por quê? Porque eu posso só expandir depois o tamanho. E o que eu estou falando para vocês não ficarem perdidos é isso aqui, ó. Lembra que vai ter uma versão lá no Elementor de
widescreen, né, que é 2.560. Se você não fizer isso, vai ficar muito distorcido. Então é importante sempre você fazer a versão de widescreen também. Então se atenta sempre a isso. Primeira coisa que eu fiz aqui foi acrescentar uma curva, né? E essa curva aqui, eu estou usando ela para vinheta. Eu não escureci os meios tons. Eu não escureci os meios tons, porque ele vai trazer uma saturação muito forte. Eu escureci ele de forma linear. Aqui, ó, no canto, tá vendo? Eu trouxe mais, porque qual é a minha ideia? Tirar um pouco da saturação dos brilhos de iluminação, como a gente tem aqui, uma iluminação mais quente, uma iluminação mais puxado pro âmbar, né, que chama, que é uma luz mais amarelada, mais aconchegante, que é uma coisa bem característica desses períodos e de filmes de Natal. Então eu trouxe mais nesse sentido para não perder o amarelado da iluminação, mas também, ó, para escurecer de uma forma uniforme. Beleza? Então, por isso que eu escureci nesse sentido aqui da curva, no sentido linear. Tá vendo? Ó? Linear. Não em meios tons, nem nos tons mais baixos ou mais altos aqui. Eu escureci no linear aqui, ó. Mais ou menos até aqui. Beleza. Feito isso, eu vou dar um Ctrl I para inverter a máscara. Por quê? Porque agora eu posso aplicar somente nas regiões que eu quero que essa parte escura da vinheta ela seja aplicada. Na verdade, eu vou até voltar no Ctrl I, porque eu prefiro retirar só de onde realmente eu quero que fique a iluminação. Então, eu cliquei aqui no G, de gradiente. Aqui o gradiente ele fica naquele modo linear, mas eu quero ele no modo, deixa eu ver o nomezinho que aparece ali, degradê radial. Então, eu quero degradê radial. Eu venho aqui, eu gosto de usar o degradê clássico, eu não gosto desse modelo mais novo do Photoshop, não. Esse aqui me atende melhor. Aqui eu vou usar sempre, ó, do branco ou do preto para o transparente. Tá? Deixei aqui. Agora eu vou na cor preta. E aqui somente na imagem dela, ó, eu vou trazendo a informação, porque é somente aqui que eu quero dar mais destaque, né? Não no entorno da página, no entorno da primeira dobra. Então aqui já dá um destaque melhor somente na Hero, nessa cena principal. Aqui, uma outra camada que eu coloquei, lembrando que eu usei uma curva, né? A outra camada que eu usei foi uma disposição. Por quê? Porque eu quero baixar um pouco mais da exposição aqui, ó. Deixa eu ver se o deslocamento eu tinha mudado. Não, não tinha mudado. Deixar em 0. Correção de gama, eu alterei alguma coisa? Não alterei. Deixei um pouquinho só para frente aqui, mas eu diminui mais a exposição. Também pensando naquele ponto de iluminação. Uma coisa que eu posso fazer, eu quero aplicar exatamente na mesma região que eu ajustei isso? Sim. Então eu posso vir nessa máscara aqui da curva, pressionar o Alt e trazer ela e jogar aqui acima. Porque vai ficar destacada ou vai ficar aplicada exatamente na mesma. Só que eu vou clicar aqui no brush padrão, né, o brush redondo, vou baixar o fluxo aqui, ó, para 5%. Eu gosto muito de trabalhar o fluxo de 1% a 5%. Para mim é o ideal para eu ter total controle no que eu estou fazendo. Então vou até clarear um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais dos lados, para não ficar tão forte. Tá? E para a gente ter também uma ideia de toda a composição que foi criada. Só que trazendo o olhar para o principal, que é a Hero aqui no meio. Tá? E uma outra coisa que eu ajustei, deixa eu lembrar aqui, foi que eu tinha feito. Fiz essas duas e apliquei também um filtro gaussiano que não é o padrão, né? O blur, o Gaussian Blur padrão. Eu coloquei aquele modelo que acho que é o Shift, mas eu não estou lembrado no nome em português aqui. Às vezes eu confundo no uso dele, que é o filtro de desfoque, se não me engano é o de inclinação, se não me engano. Vou aplicar ele aqui, aí a gente confere, é isso mesmo. Aqui, ó, na bolinha eu vou rotacionar. Por quê? Porque eu quero deixar aplicado somente aqui. Somente aqui, ó. Nessa região da foto dela. As bordas eu vou desfocar um pouco mais. Vou trazer até um pouco mais para cá. Um pouquinho mais para cá também. Assim. Opa, trazer mais para aqui. Jogar um pouco mais para fora. Para a gente dar aquele desfoque de câmera mesmo, né? Nas laterais. Mais ou menos aqui. Aqui também. Vou dar um OK.
Pronto. Vou até ocultar aqui, ó, só para a gente perceber. Tá vendo? Ó? Assim ainda fica muito visível. Apesar de lá no plano de fundo ele tá desfocado, mas quando a gente coloca aqui, ó, você percebe um leve desfoque nas laterais. Vou até clicar um pouquinho mais. Eu acredito que vou trazer um pouquinho mais para dentro. Mais ou menos aqui. Pronto. Acho que aqui tá melhor. É o desfoque de inclinação, o nome dessa ferramenta. Beleza. E agora o outro ajuste que eu tinha feito é trazer o ruído, né? Daqui a pouco eu vou colocar também a textura de neve, mas eu trouxe aqui a textura de ruído. Como é que eu gosto de aplicar o ruído? Eu não gosto de aplicar o ruído direto na imagem. Por quê? Porque eu tenho pouco controle. Então eu vou acima de todas as camadas, vou criar aqui uma cor sólida. Essa cor sólida ela vai ser 80, 80, 80 no código hexadecimal, que 80, 80, 80 nada mais é do que 50% de cinza. Apliquei aqui, já vou renomear, que eu já tenho eu acho que eu tenho, não tenho não, mas eu vou colocar aqui, ó, é ruído. Vou até colocar depois uma camada só com esse nome, um textinho com esse nome. O ruído eu vou converter ele em objeto inteligente. Aqui ainda está tudo cinza, não tem problema. Mas o que é que eu vou fazer? Converter ele em objeto inteligente, eu vou aplicar o ruído nele e não na imagem principal. Então aqui eu vou aplicar o ruído. E você percebe que o ruído já está aplicado. Aqui eu tinha dado um ruído com intensidade de 4%. Vou manter esses 4%. Então ainda não aparece nada. É só você vir aqui no modo de mesclagem e deixar ele como sobrepor. O que é que ele vai fazer? O cinza, né? O cinza dos 50% de cinza, ele some em 100%. E fica só a aplicação do efeito que você colocou nele. No caso aqui, o do ruído. Tá? Então eu posso até aumentar a intensidade só para você ver aqui. Ó. Aumenta ainda mais a intensidade. Ó. Fica naquela textura bem de pôster mesmo. Vou deixar como 5. Será que 5 fica mais... 5. Lembrando que a imagem aqui, como eu peguei o print lá eu peguei o print do Behance, então a qualidade já vem um pouco mais baixa. Só que quando ele for fazer esses ajustes na própria imagem dele, vai ficar melhor. Beleza, aplicado aqui. Outro detalhe, quando eu aplico, crio uma camada só para aplicar o ruído acima, eu deixo ela bloqueada, não no cadeadozinho, bloquear todos os atributos. Eu bloqueio somente a posição. Então, se a gente clicar aqui por cima, ó, eu não fico impedido de mover nada porque o ruído está acima. Ele fica aí normal. Ok. Quase terminados os ajustes. Agora eu vou inserir a textura de neve. Uma de neve e também dos flocos de neve. Tá? Eu vou inserir onde? Abaixo dessa de ruído, né? Porque o ruído, eu preciso que a textura do ruído fique acima. Então eu vou vir aqui no... Era overlay de neve. Foi exatamente esse primeiro aqui que eu achei. Vou abrir ela aqui. Copiar. Vou jogar aqui. Opa. Vou jogar aqui no Photoshop. Um Ctrl V. Converter em objeto inteligente. Vou jogar aqui abaixo da minha camada de ruído. E aqui eu vou colocar dentro de um grupo. E esse grupo eu vou chamar de detalhes acima. Detalhe acima. Aqui vai ser textura de neve. E a textura de neve, você está vendo aqui que ele está o plano de fundo todo preto. Não tem problema, é só a gente clicar na opção ó, Screen, né, que é esse, acho que é o divisão, clarear. O clarear ficou bem legal. Deixar o clarear. E lógico, aqui a gente não vai deixar dessa forma, né, tão forte dessa forma. O que é que eu vou fazer? Eu vou pressionar o Alt, clicar aqui na máscara, né, para inverter tudo. E aqui vou no Brush mesmo. E no Brush em 5%, eu vou deixar o branco aqui. E vou só jogando um pouquinho aqui, mais em algumas regiões. Até para tirar ainda mais um pouco do olhar para as bordas, né? Ó, já dá um outro detalhe também. Vou até ó, ocultar aqui para você ver, ó. Tá vendo? Coisinha pouco, um detalhe aqui nas laterais, mas que fica bacana também. E para finalizar,
eu vou criar uma camada transparente, vou jogar essa camada transparente abaixo, já vou renomear ela para floco de neve. E eu tenho aqui nos meus brushes um floco de neve. Não sei se ele está solto. Está solto porque eu fiz ele ontem para poder fazer esse vídeo. Ó, vou jogar ele aqui em qualquer lugar só para a gente converter ele em um objeto inteligente para poder redimensionar e não perder a resolução. Vou reduzir ele. Vou posicionar ele mais ou menos aqui. E lembrando, a minha sugestão para esse aqui, você poderia tranquilamente colocar ele com ele de uma forma animada, para ficar bem parecido com esse aqui. Eu achei pode ser uma boa ideia, tá vendo? Fica aqui. A animação ele tem a função de quê? De prender mais a atenção do usuário ali na primeira dobra, né? Para ele ter mais tempo de visualização de tela e assim ficar mais na sua página, que tem mais a probabilidade de descer e fazer a leitura do restante da página. Então, ajuda nessa métrica de retenção, tá? Aqui eu acabei não colocando 3, mas hoje em dia eu colocaria 3, porque aqui ele conduz aquela espiral de ouro e finaliza aqui, né? Ó, aqui, isso. Ele conduz o olhar de uma forma mais artística. Então, esse primeiro modelo eu vou deixar aqui. O segundo... Opa! Cadê, meu Deus? Ah, tá aí. Esse aí, vou duplicar e jogar ele um outro mais ou menos aqui. Lembrando que a gente não vai deixar dessa forma, né? A gente pode aplicar uma e duplicar novamente. E o último eu trago mais ou menos para cá. Como é que eu defino essa posição? Sempre, ó, cliquei em C aqui de crop, né, de cortar. C. Venho aqui nessa opçãozinha. Ele tem várias opções habilitadas aí. Tem a regra dos terços, tem esse grade, tem esse diagonal, triângulo, proporção dourada. Eu gosto de usar espiral dourada. Quando eu clico na tela, ela mostra o desenho aqui. Então eu gosto muito de usar isso aqui, regra dos terços também. Então essa primeira, cadê? Esse aqui é o último, esse aqui é o do meio, esse aqui é da esquerda. A da esquerda eu vou aplicar um filtro Gaussian Blur aqui, ó. Deixar ele bem desfocado. Só que eu vou colocar ele também como divisão. Deixa eu ver se tem tanta diferença aqui. Deixa ele com linear. Com linear. E vou baixar a opacidade dele para 2. 2, no caso, 20%, tá? 4, que é 40%. Você pode até pesquisar por um brush mais fininho. Eu acredito que mais fininho, mais detalhado, ele vai ficar mais bonito aqui. Acho que dessa maneira aqui ele ficou mais forte. Deixa eu só ver. Vou entrar nesse brush aqui, jogar uma camada abaixo só para a gente fazer um teste para ver se realmente ele fica, a percepção dele fica melhor. Como é que eu vou fazer? Eu vou só pressionar o Ctrl aqui e clico no brush, porque ele contorna, né? Faz a seleção. E eu vou aqui nas opções, vou dar vou contrair, que é onde aqui selecionar, modificar, contração. Eu vou contrair aqui de 5 pixels, só para a ideia é deixar mais fininho, tá? Então aqui, ó, selecionar. 5 foi muito, né? Então vou ficar isso em mente. 4. Acho que ficou interessante. Agora o que é que eu fiz? Então, você contraiu. O que fazer agora? Só clicar aqui, ó, mascarar e diminuir um pouco mais. Tá vendo? A borda não ficou seca, como eu imaginei que ia ficar. Né? Caso ficasse, eu vi aqui, ó, na difusão, né? Clicando aqui na máscara, vai abrir a janela de propriedades. Aqui em difusão você pode, ó, tá vendo? Ó? Ele pode suavizar mais. Então, geralmente eu coloco aqui 0,2, 0,5, 0,5, 0,5 já ficou até melhor, 0,4. Então não fica aquele corte muito seco, né? Vou salvar. Ó, ele mais fininho ficou melhor, com um detalhe melhor. Ele mais espesso estava ruim. Agora, esse aqui, o segundo geralmente eu coloco ele no desfoque em movimento. Dá mais um movimento, dá mais uma
Tava com 8, coloquei para 16. Vou clicar aqui novamente, colocar com 20. Desfoque. Vou baixar também a opacidade em 5. Acho que vou até diminuir esse aqui. Ou não. E deixa eu ver se ele... subexposição linear, adicionar. E a última, né, que é essa menorzinha aqui, eu vou também deixar em subexposição linear. Será que cai bem? Colocar uma iluminação, um brilho externo. Pô, não fica feio não, fica bonitinho, viu? Subexposição linear. Tamanho aqui aumentar, ó. Pô, não fica feio, fica legal. Poderia até colocar nas outras. Eu vou colocar nessa aqui que tá um pouco mais próximo, tá mais destacado. E ela eu vou colocar como um desfoque em movimento também. E baixar também a opacidade para 5, para 7. Né? Geralmente, quando eu uso assim mais de um elemento que um fica desfocado, por exemplo, dinheiro, né? Cédulas de dinheiro, a nota do dinheiro ali, várias caindo. Eu gosto de usar uma mais nítida para quem bateu o olho saber o que é aquilo, e as outras eu deixo ela mais desfocada, caindo, com desfoque em movimento ou não. Por quê? Porque se colocar tudo com desfoque, vai ser difícil até de interpretar que aquilo é uma nota de dinheiro, né? É uma cédula de dinheiro caindo ali. Então, quando você deixa uma visível para que você bata o olho, isso aqui é uma nota, e veja que as outras estão ali e segue mais ou menos aquela mesma, as mesmas cores e tudo mais, aí você associa que isso ali também são as notas caindo por trás. Então, é sempre importante você deixa uma mais nítida, por exemplo, poderia ser essa aqui, ó. Poderia ser esse modelo aqui. Opa, outra coisa, ó. A textura de neve deixa também ela bloqueada a sua movimentação, porque senão ela atrapalha de você selecionar as coisas. Eu vou vir aqui, no desfoque dela, eu vou tá com 8, né? Eu vou deixar com 4 ou com 6. Pronto, com 6 fica legal. Tá vendo? Aqui você já associa que é um floco de neve. Então você já entende que os outros, mesmo que fiquem com a resolução não tão interessante, né? Para você entender que aquilo é uma... Para você entender que aquilo é um floco de neve, então um fica um pouco mais visível e os outros menos, tá? Então esse aqui que está no meio, ó, acho que vou até escurecer ele um pouquinho mais com uma curva e escureço de uma forma linear, tá? E acredito que tá finalizado aqui meus 10 centavos de pitaco, viu, galera? Sim, um outro, não sei se eu comentei se eu ia fazer nesse, né? Como é que a gente coloca uma textura. Não foi nesse vídeo. Eu vou gravar depois. Mas essa textura aqui, né, esse ruído acima da imagem, não faça isso direto no Photoshop, não. Porque a imagem dobra de tamanho. Né? Ela dobra literalmente de tamanho. Vou deixar um vídeo aqui marcado ou na descrição do vídeo para vocês saberem uma forma muito simples de fazer. Mas essa aqui tá dado meus 10 centavos de pitaco aqui na página de Jared Simplício. Espero que ele goste também. Tenha mandado mensagem para ele gostou do resultado. E espero que vocês gostem também. Lembrando que essa série lá eu vou... Vai ser algumas vezes na semana, eu vou divulgar lá nos stories do Instagram. E vou abrir uma caixinha para vocês me mandarem os links, né? Para eu escolher algumas e gravar um vídeo aqui. E quem sabe a sua página não a primeira dobra da sua página não vai estar aqui também, para a gente aprender um pouco mais com ela. Beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. E até o próximo episódio também, né? Grande abraço.